Olá, irmãos! O vídeo já vai começar, mas antes eu gostaria de convidá-lo para uma missão especial. Se você sente que o nosso conteúdo toca o seu coração, por favor, curta o vídeo, inscreva-se no canal, comente e compartilhe com os seus amigos. Assim, a mensagem de amor do nosso Deus pode alcançar mais pessoas. Muito obrigado pelo apoio e vamos ao vídeo. Bom dia, que bom nós estarmos aqui adorando ao Senhor, glorificando o nome do Senhor, servindo ao Senhor de maneiras diferentes, através dos dons, dos talentos que Deus concedeu à sua igreja. Abra sua Bíblia, por favor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 12. Diz assim a palavra do nosso Deus: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra, porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas, antes, tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Amados, eu quero pensar com você nessa palavra e eu gostaria que você recebesse essa palavra, porque essa palavra, a mensagem que Deus traz nesta manhã, ela se aplica a todos nós. Ela é importante a todos nós, mesmo desde aqueles que exercem ministério, atividade, que os seus dons o levam a agir em um assunto que ele ache um assunto de pouca importância, de pouca relevância, até aquele que exerce um ministério, que seus dons e talentos o levam a realizar um ministério que ele e todos considerem um ministério de muita importância. A uns nós queremos encorajar e a outros nós queremos alertar. Gostaria de meditar com você nesta manhã sobre um título que não está expresso no texto, mas que eu gostaria que você olhasse para esse texto sob esse ponto de vista. O apóstolo, quando escreve aos Coríntios, aqui nessa passagem, ele usa o corpo, usa os membros.
Mas eu gostaria de pensar com você, e se ele falasse do dedinho do pé, daquele menorzinho dedinho do pé? Porque ele fala de mãos, ele fala de pés, ele fala de cabeça, fala de boca, de ouvido, mas eu gostaria de reduzir ainda mais. Às vezes, a gente acha que o que a gente faz é pouco importante. Gostaria que você olhasse para esse texto e quando Deus, através do apóstolo Paulo, diz que se fossem todos um só membro, onde estaria o corpo? Que o corpo não é feito de um só membro, ele não é feito todo igual, mas ele tem partes muito bem definidas e que nós precisamos de todas elas. Eu gostaria que você pensasse nisso. Talvez você se ache, talvez você tenha esse pensamento. Eu não sou tão importante quanto um pé, não sou tão importante como uma mão é para o corpo. Eu me acho ali o dedinho do pé. E por que eu estou falando do dedinho do pé? Porque ele é a menor parte visível do corpo. Então, aquilo que se pode ver, o menor é o dedinho do pé. E aí, irmãos, eu fui pesquisar se o dedinho do pé tem alguma importância para o funcionamento do corpo humano, ou se ele é só uma questão estética. Não, ele não é só uma questão estética, mas ele tem uma função. Aliás, mais de uma. Eu me prendi a uma. A função do equilíbrio. Confesso aos irmãos que eu não sabia disso. Que o dedinho do pé existe e é importante para manter o equilíbrio e a estabilidade do corpo humano. O dedinho ajuda a manter o equilíbrio do corpo enquanto estamos em pé ou nos movendo. Ele contribui para a distribuição do peso corporal e ajuda a estabilizar o pé. Então, uma pessoa que não tem o dedinho, ela tem dificuldades de equilíbrio. Ela tem que fazer uma série de programa de treinamento até para ela poder melhorar o seu equilíbrio, para que ela possa ter uma vida melhor, para que ela possa ter uma melhor qualidade de vida. Então, pare para pensar, se num corpo humano com tantas partes importantes, o dedinho do pé faz falta, é realmente incrível, é realmente inimaginável o valor disso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele fala de mãos e de pés porque ele está dando uma importância grande a nós, porque ele dá uma importância muito grande, mas ainda que nós não demos a nós mesmos essa importância, ela existe, ainda que nós, na nossa cabeça, na nossa mentalidade, a gente se reduza, que a gente seja complexado e que a gente ache que a gente é muito pouco. E eu quero dizer que na obra de Deus, ninguém é pouco. Na obra de Deus, todos são importantes, muito mais importante do que você pensa. Então, eu gostaria que você ouvisse essa palavra e que você fosse encorajado por ela. O olho não pode dizer a mão não tem necessidade de ti. Ninguém pode olhar para você e dizer você não é necessário na obra de Deus. Você mesmo não pode olhar para você e dizer eu não sou necessário na obra de Deus. Todos somos necessários na obra de Deus. Mas um corpo consegue viver sem algum dos seus membros? Consegue. Se você tira o dedinho do pé de alguém, separa ele do corpo, esse corpo vai continuar funcionando. Se você tira o pé de alguém, se você o separa do corpo, o corpo vai continuar funcionando. Se você tira a perna, o corpo continuará funcionando. Se você tira o olho, se você tira a orelha, o corpo vai continuar funcionando. Mas ele não vai funcionar tão bem. Se você tira qualquer parte do corpo, menos a cabeça, porque a cabeça ninguém aqui é. Porque nesse corpo, a cabeça é Jesus.
Então, é a única coisa que a gente não pode tirar, porque se tirar, para de funcionar. Mas se tirar olho, orelha, ouvido, boca, se você tirar braço, o que você tirar, o corpo continua funcionando. Mas ele vai funcionar pior. Ele vai ser menos eficiente. Ele vai ser menos produtivo. Ele vai ter dificuldades. Logo, se eu tirar o braço e colocar numa cadeira ao meu lado, separado de mim, ele continuará sendo um braço, ele continuará sendo o meu braço, mas ele não vai mais ajudar o funcionamento do corpo. Então, eu quero encorajar o irmão que não atua, que não trabalha, que não realiza. A igreja, ela atende a vários propósitos diferentes. E eu tenho certeza que há em você, que se você tem o Espírito de Deus, há em você dons que devem ser usados para a edificação do corpo de Cristo, para a edificação da igreja, para abençoar a igreja, para abençoar o entorno da igreja, para abençoar pessoas as quais nós nem conhecemos. Então, meu irmão, não se estacione, não se separe e se coloque inerte onde quer que seja. Mas eu também gostaria de pensar nessa ideia do dedinho do pé em relação àqueles que já se consideram capazes de realizar a sua missão, aqueles que já funcionam, aqueles que já trabalham, que já realizam o ministério na obra do Senhor. Mas, pastor, por que essa ideia seria importante para nós? Nós que estamos funcionando. E, irmãos, eu recebo essa palavra para mim, porque eu entendo que os meus dons, os meus talentos estão a serviço do Senhor e que eu já realizo esse trabalho há bastante tempo, porque eu já tenho bastante conhecimento desse trabalho. E qual é o risco de quem já trabalha, já tem bastante conhecimento da sua área de trabalho? O risco é a estagnação. O risco é fazer no piloto automático. E esse é um risco muito grande. Em tudo na vida, a gente corre o risco de se acostumar com aquilo e fazer no piloto automático. Eu venho muitas vezes por semana aqui à igreja. E eu, durante a maior parte do tempo, havia um problema de segurança muito importante ali não sei como falar o nome daquele lugar ali. Então, logo que eu tomei posse aqui, alguns irmãos chegaram para mim e falaram assim: pastor, prefira vir por aqui, porque é mais seguro do que vir por lá. Então, eu passei vários anos vindo sempre por aqui e voltando por aqui. Eu não passava por ali. E aí, passado algum tempo, eu voltei a conversar com esses irmãos sobre isso. E aí eles disseram assim: olha, pastor, pode passar por lá, porque esse problema saiu de lá e foi para um outro lugar e não é mais ali o problema. E aí eu comecei a vir por lá, porque é mais perto para mim, mais rápido. Só que de vez em quando eu passo da entrada, porque para vir por lá é uma entrada antes, lá pelo asfalto. E de vez em quando eu vejo, eu já estou na entrada daqui. Por que isso aconteceu? Porque eu estava no piloto automático, mental. Eu não estava pensando no que eu estava fazendo, porque se eu estou pensando no que eu estou fazendo, eu vou entrar na entrada certa. Mas como você vem dirigindo, porque você está acostumado a ir naquele lugar, sempre, no mesmo carro, do mesmo jeito, na mesma pista, tudo igual, você se desliga do que você está fazendo e você faz de qualquer jeito. Percebe, irmãos? Mas isso na obra do Senhor é um perigo, é um problema seríssimo. E não só na obra do Senhor, em muitos aspectos. Eu, essa semana, estive revendo um escritor que é muito conhecido. Ele foi um atleta de alto nível, só que ele se tornou um técnico melhor do que ele era como atleta. O nome desse personagem é Bernardinho.
O Bernardinho é multicampeão como técnico de voleibol. Masculino, feminino, tudo quanto é tipo, ele já ganhou. E ele diz o seguinte: não se pode perder o espírito de aspirante. Porque ele foi perguntado sobre o seguinte: como que você faz para manter mobilizados atletas que já foram campeões de tudo, que já entregaram desempenho altíssimo, que já ganharam tudo que se possa ganhar, que já tem todo o recurso financeiro que se possa pensar, que não tem mais nada o que aspirar? Aí ele disse isso: não se pode perder o espírito de aspirante. E ele diz: aos campeões, o desconforto. Nós precisamos, irmãos, nos desafiar em todo o tempo. Nós precisamos fazer aquilo que sabemos fazer, é claro que num outro nível de exigência, mas nós temos que ter essa autocrítica. Como eu estou fazendo isso que eu faço? Com que qualidade eu estou fazendo isso que eu faço? Com que intensidade, com que fervor, com que calor eu estou fazendo isso que eu faço? Será que eu continuo progredindo naquilo que eu faço? Ou eu já caí na mesmice? Ou eu estou fazendo do jeito que é mais fácil fazer? E fazer as coisas do jeito que é mais fácil fazer também é um perigo para mim, porque eu tenho uma característica de procurar simplificar os processos, de procurar automatizar os processos, de procurar delegar partes do processo. Então eu não faço, dificilmente eu faço uma coisa que eu já fiz antes do zero. Eu já vou fazendo, e quando eu faço uma coisa aqui, eu já deixo isso anotado, registrado. Vou dar um exemplo. Nós vamos ter o festival de pizzas. Lembra que nós já fizemos antes? Quando chegou no final, eu peguei, registrei todos os modelos daquilo que foi feito, fiz algumas anotações em vermelho do que foi problemático. Você viu que ela falou agora há pouco? Ninguém vai participar de 2 modalidades, porque da outra vez a gente não se atentou para isso, não sabíamos disso, e aí uma mesma pessoa se inscreveu em mais de uma modalidade, e aí às vezes estava na hora dele participar aqui, mas ele estava participando lá e ficava todo mundo daqui esperando, no final atrasou tudo. Então eu já anotei lá, ó, só pode participar um de cada vez. Percebe? Eu mecanizo os processos e eu procuro sempre facilitar o futuro. Então, para mim, é um problema fazer as coisas do jeito que eu sempre fiz, porque eu sempre tenho anotado o que eu fiz antes. Mas eu preciso me desafiar o tempo todo. Quando eu pego esse texto aqui, eu encontro uma série de momentos em que eu preguei sobre ele. E eu poderia cair na vala comum de dizer assim: eu vou pregar do jeito que eu já preguei ano passado, 2 anos atrás. E vamos lá, pega um esbocinho antigo e traz aqui e vamos para frente. Mas não, porque se eu fizer assim, nem eu cresço, nem os irmãos crescem. Se eu fizer assim, a gente vai ficar aqui repetindo as mesmas coisas. Contam, inclusive, que teve um pastor que ele tinha anotado os sermões para 3 anos. Ele anotou 3 anos de sermão e ele ficava repetindo esses sermões na ordem. E aí, a cada 3 anos, ele dava lá um jeito e mudava de igreja. E aí ele começava no primeiro e ia, quando ele estava chegando no último, ele dava um jeito lá, mudava de igreja. E para ele, aquilo estava tudo certo. Mas aí a esposa dele virou para ele e falou assim: ó, filho, eu vou mudar de igreja, porque eu não aguento mais ouvir as mesmas coisas. E eu fico imaginando que ele também não aguentasse ouvir as mesmas coisas, ou melhor, falar as mesmas coisas. Mas estava cômodo, estava confortável, estava fácil fazer. Então eu quero convidar você, alertar você, para que você mesmo faça essa autoavaliação. E isso que o Bernardinho falou, com todo respeito ao Bernardinho, ele não inventou isso, irmãos. Lá em Apocalipse, capítulo 2, de 4 a 6, o que tem lá? Apocalipse, capítulo 2. Essa carta, 7 cartas às igrejas. A primeira carta
que vai do verso 1 até o verso 7, carta à igreja de Éfeso. Qual é o que você mais lembra dessa carta aí? Verso 4 a 6. Vamos lá? Vamos juntos? De 4 a 6. Tenho, porém, vamos juntos? Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Eu não sei porque que eu botei esses 6. Volta o 5 aí, mas olha só. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te, pratica as primeiras obras. Praticar as primeiras obras é fazer do jeito que você fazia no começo. Com mais conhecimento, com mais técnica, com mais qualidade, mas do jeito que você fazia, com aquela intensidade, com aquela vontade de acertar, com aquela vontade de fazer diferença, com aquela vontade de chegar ao sucesso. Porque o que é sucesso? Para um jogador de voleibol, o sucesso é ser campeão. Mas para nós o sucesso é ganhar almas para Jesus. Para nós o sucesso é levar as pessoas à adoração. Para nós o sucesso é edificar a vida das pessoas, é ensinar as pessoas sobre a obra de Cristo. Para nós o sucesso é levar as pessoas a agirem conforme a vontade de Deus, é cumprir os propósitos de Deus para a nossa vida. E a gente não pode fazer isso arrastado. A gente não pode fazer isso no piloto automático, a gente não pode fazer isso sem fervor, a gente não pode fazer isso com cara de paisagem. Na igreja, cada um precisa buscar meios e formas de cooperar, de ajudar, de abençoar, de enlevar, de edificar uns aos outros. O propósito dos dons é que não haja divisão do corpo. O propósito dos dons é que todos nós nos ajudemos a fazer o serviço. É que nós percebamos a importância que o outro tem para a minha vida espiritual. Porque se ele é diferente de mim e recebeu capacitações diferentes das que eu recebi, ele me abençoa. Então, os dons que na igreja de Corinto era motivo de divisão, não deveria ser. É isso que o apóstolo Paulo está explicando. Ele está explicando que nós devemos olhar para os dons e dizer: olha, eu não sou completo, eu não sou inteiro, eu só fico completo junto com os irmãos da igreja, porque eles vão ter a sensibilidade, o amor, as capacidades que eu não tenho. Você não está competindo, não está disputando com ninguém na igreja, mas cooperando com todos e recebendo a cooperação de todos. Eu desejo que você, nessa manhã, sinta-se encorajado a fazer mais, encorajado a fazer o que Deus te chamou a fazer, e que você esteja despertado para fazer isso como aspirante, como iniciante, como você fazia no começo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.